Bum! Estudos para concursos, de contabilidade para a LESP. Recentemente eu não tenho estudado contabilidade, então essas questões aleatórias aqui estão meio. Vão quebrar, meu. Não tenho nem ideia do que eu vou responder, né? Mas a gente aprende. Contabilidade, 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 contabilidade. Contabilidade. Depois que fazer essas aqui, depois eu vou ler um tema específico de contabilidade do AFO, né? E depois eu vou fazer questões de novo. Vamos lá. Sobre a responsabilidade de gestão fiscal, assinale a alternativa. Essa questão, na verdade, não é contabilidade, é orçamento público, tá? Sobre a responsabilidade, que é a mesma coisa que contabilidade, tá? Responsabilidade na gestão fiscal, assinale a alternativa correta conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. E, na verdade, quando fala de orçamento público, basicamente você tem que só ler 4 leis, mas todas as leis são bem grandes, né? É a AFO, não, quer dizer, a LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 432, acho que a 431 é essa aqui mesmo, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei de 4320, a LOA, a PPA, quer dizer, você não tem que ler ela, eu acho que você tem que ter uma base, entendimento do que elas são. E a Lei de Diretriz, LDO, né? Basicão. Vamos ver. Sobre a responsabilidade na gestão fiscal, assinar a alternativa correta conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ah, pressupõe compromisso firmado pelo chefe do Poder Executivo no momento de confecção do plano plurianual. Compromisso firmado. O problema é esse termo, compromisso firmado. O que, que ele quer dizer com compromisso firmado? Não sei. Pressupõe ação responsabilidade, pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio de contas públicas. Pressupõe ação planejada e transparente, certo? A ação tem que ser planejada e transparente. Que se previnem riscos, tenta se prevenir riscos e corrigem desvios, uma gestão fiscal, tá? E corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Isso é bonitinho, faz sentido total, não encontrei um erro nisso aqui. Segundo, pressupõe análise da evolução do patrimônio líquido. A responsabilidade pressupõe a evolução do patrimônio líquido público, destacando a origem da aplicação dos recursos, ou seja, escrever lá na lei de responsabilidade, na lei onde, onde vai ser a origem de onde veio o dinheiro, certo? A origem e a aplicação. Destacando a origem e a aplicação, isso está certo. Pressupõe análise de evolução do patrimônio público, ou seja, vai fazer uma análise na responsabilidade de gestão, sobre a responsabilidade, é responsável o carinha da gestão analisar quanto dinheiro arrecadou no patrimônio líquido, entendeu? E daí de onde veio esse dinheiro e onde foi aplicado esse dinheiro. Então, eu acho que faz sentido um pouco. Esta, se a lógica que eu criei aqui está certa, né? Próxima, está relacionada ao refinanciamento das dívidas públicas, mobiliárias e contratual. Responsabilidade está relacionada ao refinanciamento? Não. Conterá demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas do chefe do Poder Executivo. Esquece o chefe do Poder Executivo. Eu vou escolher a bonitinha B. E era, ó, pressupõe compromisso firmado. A palavra compromisso firmado realmente era certa. Deixa eu anotar isso aqui. Compromisso firmado. Pressupõe compromisso firmado pelo chefe do Poder Executivo no momento de confecção do plano plurianual. Ih, caraca, na verdade estava errado. Não tem essa coisa de ser compromisso firmado. Esse compromisso firmado era um erro mesmo. É que tinha uma marca lá no gabarito que tava. Eu achei que ele que diz certo, mas não. A marca tava, era a marca. Eu acertei. Era o pressuponho plano. O trequinho de equação de planejada transparente. Próxima questão. São consideradas várias receitas
Tipos de receitas orçamentárias. Os tipos de receitas é uma questão um pouco difícil para você lembrar. Para fins de apuração de receita corrente líquida, ARC, a lei, de acordo com a lei complementar, é 101. Tem que ler essa aqui, a lei de responsabilidade fiscal 101. Né? Os valores pagos, exceto. Ou seja, nessa aqui você tem que saber como é que se conta a receita corrente líquida. Basicamente, quando é líquido, é depois de subtrair o bruto, subtrair alguma coisa, certo? Então, de acordo com a lei complementar, são considerados vários tipos de receitas orçamentais para fins de apuração. Ou seja, alguma coisa que não é necessária para apurar a corrente líquida, né? O que não é necessário, exceto os valores pagos recebidos de receita agropecuária, necessário. Receita, os valores pagos é necessário. Receita corrente própria das autarquias e fundações, é necessário. Receitas patrimoniais é necessário. Contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência, contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência. A contribuição dos servidores para o seu para o custeio do seu sistema de previdência. E da contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência. Conta sim. Receita obtida à venda pelos produtos industriais. Receita corrente líquida. Quer saber? Eu vou colocar esse de previdência mesmo. A despesa de previdência normalmente é contado, né? São gastos. Daí a resposta certa era. Você acabou acertando, né? Era contribuição de previdência, ela não é contada. Próxima questão. A empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio, em geral, ou de capital excluídos no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, é considerado segundo a lei 101, né, a lei de IRF. Empresa, ou seja, esses termos aqui que usaram, representa algum tipo de empresa. Tá. Deixa eu ver aqui. Recebe ente controlador recursos financeiros e pagamentos de despesas, ou seja, é uma empresa do tipo controlado, ou seja, ela é controlada por alguém, controlada pelo poder público. A gente está falando de poder público, ou seja, ela é controlada pelo poder público. Daí, controla do ente controlador de recursos financeiros. Além de ser controlada, ela recebe dinheiros para funcionar. Então, ela recebe dotações orçamentárias para funcionar. Ela basicamente é uma empresa pública, uma autarquia, uma economia mista, entende? Daí, para pagamento das despesas com o pessoal ou de custeio em geral do capital. E daí, disso aí, ele fala, excluídos no último caso, aquelas provenientes de aumento de participação acionária. Excluídos no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. O que quer dizer isso aqui? Basicamente, existem empresas que, mesmo que a empresa seja controlada, a empresa pública ela só participa como uma acionária. Ela tem uma participação, ela tem uma parte da empresa para arrecadação, para ganhar valores arrecadados para o ente público, entende? Para a dívida pública. Bom, daí o que é essa empresa? A capital misto, estatal dependente, subsidiária, controlada indiretamente ou estatal independentemente? Estatal independente. Eu acho que é uma estatal. Mas ele fala ela é controlada e tem excluído no último caso aqueles provenientes de aumento de participação. Que droga, meu. Eu vou de estatal dependente. É uma empresa controlada indiretamente, uma empresa subsidiária, capital misto. Ah, vai de capital misto mesmo, dizendo que esse treco de acional é o capital misto. Era uma empresa controlada dependente, estatal dependente, né? Era que eu tinha escolhido no começo, que droga. Bom, controladas estatais, elas podem ser separadas independentes e independentes. Basicamente é isso. Próxima questão, de novo da Lei 101. Lei de responsabilidade fiscal. Até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará, daí tem um trequinho para completar, em audiência pública na comissão referida em lei ou equivalente nas casas legislativas estaduais, ou seja,
Ele está falando que tem certos meses aqui que tem que demonstrar alguma coisa. Deixa eu ver. Mês 5, depois junho, julho, agosto, setembro, 4 meses depois, setembro, e depois setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro. 4 meses depois, fevereiro. Entendeu? Basicamente de 4 em 4 meses. 4 em 4 meses. Tá. E depois de fevereiro, 4 meses depois. Espera, na verdade, fevereiro não é 4 meses, não, é 5 meses depois, né? Bom, a gestão pública financeira trimestral sob sua responsabilidade. Gestão pública financeira trimestral não é de 3 meses? Estabelecimento dos limites das metas fiscais e sociais, limites de resultados do primário estabelecido, coordenação das corretivas do orçamento, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Isso aqui faz sentido. 4 meses, quadrimestres, metas fiscais. Isso aqui faz sentido. Mas vamos ver o último. As políticas monetárias, crise cambial, evidenciando o impacto e o custo do fiscal das suas operações. E eu diria que é o cumprimento, vamos chutar mesmo bonitinho de quadrimestres. Apesar de fazer, tem um que não é meses. Políticas, se não for o quadrimestre, são as políticas só para os carinhos falar das políticas, se estão funcionando. E era mesmo quadrimestre, isso acertamos. Próxima questão. O anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos e contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizam, é de estar contido na lei. Volta. Anexos de riscos. Onde é que coloca os anexos de riscos? Geral do orçamento? Não. Plano plurianual? Diretrizes orçamentárias? Orçamento anual, responsabilidade fiscal. Responsabilidade não. Orçamento a LOA ou a PPA. Esses riscos fiscais juntos serão avaliados outros capazes de afetar as contas públicas. Providências serão tomadas caso condizem contidas na lei. Ah, vamos LDO mesmo. LDO. LDO. No artigo LDO. Riscos fiscais. Reserva de contingência, montante definido onde a lei de diretrizes, com base na receita corrente líquida, então a frase que vai guardar a lei orçamentária anual, como interar a reserva de contingência, cujo montante, critérios e formas de utilização são definidos com a lei de diretrizes. Contar isso à nossa lua. Então, com isso, o artigo 4 da LF, dá uma olhada, diz que a questão é a lei de diretrizes orçamentárias. Interessante. Próxima questão. Acabamos, caraca. Eu falei que ia errar quase todas elas, mas acabei acertando quase todas elas. Mó estranho. A reserva de contingência estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e cujo objetivo é atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos será definido com base, de novo, o teco de imprevistos? Atender aos passivos contingentes e outros tecos. Com base no quê? Mas isso aqui não é o de falar a lei, é para encontrar como é que faz, qual é a base para essa definição, certo? A reserva de contingência, que é o valor que salva para salvar as contas, né? Objetivo atender, ser definido com base. Qual é a base da reserva de contingência? Receita corrente líquida no histórico de ocorrências contingências reais. Eu acho que é esse aqui, faz mais fácil de ter. Tipo, usando uma pesquisa histórica, você vai saber quanto que normalmente seria gasto nesses trecos e se tivesse um imprevisto você teria a reserva, certo? Normalmente você pensaria isso, mas deixa eu ver as outras opções. Créditos adicionais requisitados. Na receita orçamentária bruta, não. Nas variações patrimoniais aumentativas líquidas, não. Então vai logo nessas contingências. O que é a sua receita corrente líquida? Se tiver dúvida, forma dúvidas sobre essa de. Que droga, meu.
artigo 8 e artigo 19, é isso aqui. E a base é na receita corrente líquida. Erramos, né? Próxima questão. A LDO atenderá e preconiza ao preconizado pela Constituição. A CF disporá também sobre o quê? O equilíbrio entre ativos e passivos, normas relativas ao controle de receitas e avaliação de custos atribuídos aos programas financiados com recursos de orçamentos, os benefícios de transferência dos recursos das entidades públicas e privadas, a distribuição de renda das entidades demais esferas públicas e os critérios de forma de limitação de empenho a serem efetivadas nas hipóteses previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou falar normas mesmo. Normas. B. Resposta era o critério de formas de limitação de empenho a ser efetivado nas hipóteses previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Erramos, né? Próxima questão. Sobre a seção 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com a Constituição Federal, determina-se que a Lei de Diretrizes também disporá sobre uma coisa que vai estar escrita lá também, né? Equilíbrio entre receitas e correntes de despesas, não. Normas relativas, a gente errou com normas, então vamos pular isso aqui por enquanto. Equilíbrio entre receitas de capital e despesas do capital, não. Medidas de contenção de compensação orçamentária, não. Em condição de exigência sobre a emissão de papel moeda, com anuência de Banco Central. Isso aqui, talvez. Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Vamos escolher a D que não tem normas, né? Vamos pular a norma que a gente errou da última vez. E acabou que eram normas mesmo. A gente errou. Era as normas. Normas relativas ao controle. A lei de diretrizes tem normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Né? Próxima questão. De acordo com a lei orçamentária anual disposto no artigo 5 da LRF, é correto afirmar que todas as despesas relativas à lei de orçamento, daí ele fala um tipo de lei que está lá escrito na LRF e a relação entre elas. Que todas as despesas relativas à lei de orçamentos deverão ser aprovadas em 30 dias. Lei que foram despesas relativas ao orçamento poderão ser suprimidas de crédito adicional sem justificativa. Errado. Que as despesas relativas à dívida pública, imobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da lei orçamentária anual. Não sei dizer. A lei orçamentária, despesas da lei orçamentária anual poderão ser suprimidas de crédito adicional sem justificativa, mas apenas com autorização do Poder Legislativo. Se suprimir é sem justificativa, mas tem que ter autorização. Errado. Próxima. Lei dos orçamentos deverão ser aprovados no final do bimestre, observado o anexo de metas fiscais. Ao final do bimestre, como se fosse o primeiro bimestre? Acho que está certo. Ele está falando de coisas que dispostas no artigo na CF também. E essa aqui, essa última, acho que está certa. Simplesmente está falando que as despesas têm que ser acionadas diretamente. E erramos, né? Não era essa coisa aí de bimestre. Era a resposta certa, era a dívida pública, imobiliária e contratual e as receitas que as tenderão constarão na lei orçamentária anual. Ou seja, a coisa que eu tinha lido e não consegui identificar nenhum erro, mas pulei ela porque não queria escolher ela, não. Erramos. Cara, é muito. Cara, isso tá acontecendo muito. Tipo, é uma que eu tô respondendo as questões, mas eu encontro uma questão que eu não consigo encontrar nenhum erro. Mas eu pulo ela só por causa que eu não quero escolher ela mesmo. Tipo, tem alguma coisa nela. É como, basicamente, a razão de eu não escolher elas é que é uma coisa que eu acabei não lendo. Tipo, eu li as coisas, no material, mas não lembro de ter lido isso. E só por causa disso, mesmo não tendo nenhum erro, e eu não lembrar de ter de lido isso, eu não quero escolher ela. E acabo errando, né? Na verdade, a maioria das vezes é isso, eu acabo errando por causa disso. Porque eu quero escolher uma coisa que eu me lembro de ter lido, entendeu? Bom, voltando. De acordo com a oitava edição do manual, eu não quero ler o manual, não. Se houver frustração de receita estimada no orçamento, frustração, interessante, deverá ser, ou seja, tem que ter uma coisa que tem que ser feita quando há frustração. E você lembra o que é? Eu não. Então,
e movimentação financeira com o objeto de atingir objetivo ou de atingir os resultados previstos na LDO, impedir a instrução de compromissos sem respaldo financeiro, o que acarretaria uma busca do socorro de mercado financeiro, situação que implica os encargos elevados. Essa é a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Essa é a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Ok, teria uma busca de socorro no mercado financeiro, situação que implica em os encargos elevados. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Sinceramente, não entendi nada. Deverá ser elaborado um novo orçamento. Deixa eu ver. Se houver frustração de receita estimada no orçamento, o que significa frustração? Frustração deve seguir que teve erro na receita. Não uma receita do tipo estimado, ou seja, uma coisa que eles estimaram, uma coisa que eles acharam que iam ter, o dinheiro que eles acharam que eles iam conseguir arrecadar. Tem que fazer isso sim para planejar o dinheiro que vai ser gasto, sabe? Bom, daí tem uma frustração da receita estimada no orçamento. Deverá ser o quê? Será vai ser elaborado um novo orçamento? Não. Elaborada uma nova programação de desembolsos? Não. Deve ser elaborada uma nova cumprimento de metas fiscais? Talvez. Deveria ser estabelecida uma limitação de empenho. Isso faz sentido, né? Porque já que teve uma frustração, obviamente não tem dinheiro para fazer as coisas. Alguma coisa lá no orçamento, certo? E eu tenho que ser estabelecida uma nova programação orçamentária. Nova programação ou limitação de empenho? Mas vamos ver se eu consigo completar com o resto. E movimentação financeira deverá ser estabelecida uma limitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e impedir a assunção de compromissos de respaldo sem respaldo financeiro. E eu acho que faz sentido essa coisa de limitação de empenho. Basicamente, acho que aqui nessa frase devia dizer: olha, a gente não conseguiu arrecadar o dinheiro que a gente queria, da receita, foi a frustração de receita. Então, a gente tem que ativar uma limitação de empenho dos contratos. Por quê? Porque senão as pessoas lá vão acabar fazendo contratos e movimentações financeiras de dinheiro que não existe, entende? Dinheiro que a gente não conseguiu arrecadar. Por isso que tem que ativar a limitação. E não só criar um novo orçamento que fica falando todos os tequinhos aqui. Bom, pelo menos para mim é lógico isso, mas vamos ver qual é a resposta. E acertamos, era estabelecer mesmo uma limitação de empenho. É engraçado essa questão por causa que a gente só respondeu ela tentando criar uma lógica para palavras que não faziam sentido para a nossa cabeça, não. Então eu nunca li uma coisa de frustração de receita, meu. Só que frustração obviamente significa coisas ruins, né? Daí eu tentei criar uma lógica de contabilidade, né? Alguma lógica com essas palavras estranhas e parece que deu sim certo. Vamos ver a próxima questão. Parece uma questão fácil. O controle sobre finanças públicas expressa em metas e conforme a legislação será objeto de audiências públicas a cada, ou seja, todo algum período de tempo, tem alguma audiência pública sobre as metas, sobre o controle de metas, sabe? E eu diria que, espera, audiências públicas, audiências públicas, tipo, acho que estou entendendo isso aqui. É o controle do povo, né? Acho que isso aqui está falando do teco do controle do povo, sabe? As pessoas têm acesso às coisas que as pessoas que usam o dinheiro de impostos delas, sabe? Controle sobre as finanças públicas expressas em metas conforme a legislação será objeto de audiência pública a cada mês, bimestre, trimestre, quadrimestre ou semestre. Vamos de bimestre mesmo. A opção era quadrimestre, né? Ou seja, era um repeteco daquela anterior, né? Podia até criar uma situação. Aí a próxima questão. Conforme a lei de responsabilidade fiscal, a alteração de alíquota, modificação de base de cálculo que implique redução discriminada dos tributos ou contribuições constitui a anistia, subsídio, majoração de isenção, renúncia de receita. O que eu estou lendo? Alteração de alíquota. O que é isso? Modificação de base de cálculo. Alíquota é um valor extra. Modificação de base de cálculo é o treco que usa para cálculo de quanto a pessoa vai ganhar, certo? Implica uma redução. Mas ou seja, quando fez uma alteração de alguma coisa e o resultado é redução discriminada de tributos ou contribuição, contribui o quê?
O nome disso é anistia? Não. Subsídio? Não, esse é o valor final. Majoração, isenção, renúncia de receita. Renúncia não parece certo, parece um pé drástico. Eu vou falar majoração só porque eu não tenho a menor ideia. Eu não quero escolher isenção, não quero escolher anistia, não quero escolher subsídio e não quero escolher renúncia. Eu vou escolher o único que não cancela na minha mente, majoração. Só porque pode ser qualquer coisa aqui. E a resposta é renúncia de receita. Era a mesma coisa que eu falei que parece uma pedra. Parece forte demais para fazer isso, né? Era renúncia de receitas. E terminamos aqui as questõezinhas. Tchauzinho.